Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos hoje para a nossa segunda aula de redação, né? Ou tópico de português. Hoje nós vamos começar conhecendo mais um tipo de texto. Hoje nós vamos começar estudando o artigo de opinião, né? E aí nas próximas aulas a gente vai vendo as características, vamos estudar um artigo de opinião e fazer a análise dele, ok? Leituras e interpretações de texto e assim por diante. Então, acompanhem comigo. Segundo ano, artigo de opinião. Aqueles que não conseguirem me enviar a tarefa pelo aplicativo, aqui está o e-mail. Envie pelo e-mail profleticiainglês1@gmail.com. Continuando, vamos lá. Artigo de opinião. Então, o título, artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Ele é um gênero jornalístico, né? Geralmente aparecem nas mídias jornalísticas. Ele é expositivo também. Professora, o que é um texto ser expositivo? Expositivo é porque explica como um fenômeno ocorre. Isso significa dizer que o artigo de opinião é expositivo. Ele explica como um fenômeno ocorre, como o assunto abordado ocorre. E o artigo de opinião é também argumentativo. Isso nos lembra o quê? Nos remete à dissertação argumentativa, ok? Então, ele é também argumentativo. Os artigos de opinião estão sempre relacionados à atualidade e à polêmica. Então, se eles são veiculados, são escritos no meio jornalístico, os temas devem ser sempre atuais e devem ser sempre polêmicos, né? Ele tem que trazer aquela polêmica para chamar a atenção do leitor, né? Começando lá no título mesmo. Então, exemplos, nós temos hoje vários artigos de opinião sobre aborto, sobre eutanásia, que são temas bem polêmicos, né? Sobre política, futebol, sobre esses assuntos que estão ocorrendo, né? Que nós estamos vivenciando. Pandemia também, ok? Então, artigo de opinião é isso, são textos polêmicos e atuais. Características do artigo de opinião. Então, é um texto irônico, né? O artigo de opinião, vem carregado de ironia. Ele é persuasivo. O que é ser persuasivo? É tentar convencer o outro daquilo que ele pensa, certinho? É tentar convencer o outro através de argumentos sobre o ponto de vista dele sobre determinado assunto. Ele tem um ponto de vista definido também, um artigo de opinião. Então, o articulista, que é a pessoa que escreve o artigo de opinião, ele tem um ponto de vista já definido sobre o assunto ao qual ele está escrevendo, certo? O artigo de opinião também, ele apresenta uma linguagem simples e objetiva, nada de muito formal, né, como a dissertação argumentativa, que é aquele texto lá do Enem. Ele tem uma estrutura, ele é composto de quê? De introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura dele. A maioria dos textos que nós conhecemos possuem essa estrutura. E o artigo de opinião possui também um título. E esse título, ele deve ser chamativo, ele deve chamar a atenção do leitor, certo? Ele deve ser um título polêmico. A polemicidade do artigo de opinião deve iniciar lá no título. Então, o título deve ser polêmico também, deve chamar a atenção do leitor. O artigo de opinião também, ele costuma ter assinatura, ou o nome do articulista, ou então somente as iniciais, né? O que não aparece na dissertação argumentativa. O que é a dissertação argumentativa, professora? É o tipo de texto exigido pelo Enem. Mais na frente nós vamos estudar sobre ela. Vocês do primeiro ano que ainda não estudaram sobre isso, mais na frente nós vamos ver sobre a dissertação argumentativa. Então, todo artigo de opinião ele tem que ter a assinatura do articulista. Se não tiver assinatura, tem pelo menos as iniciais, ok? Então, pessoal,
Esse foi a nossa aulinha de hoje, bem simples, bem pequenininha, né? Só fazendo uma breve introdução, uma breve apresentação sobre as características do artigo de opinião também. E vocês vão copiar no caderno os conceitos do que seria esse artigo de opinião e as características do artigo de opinião. Essa é a atividade e me enviar no aplicativo. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês exemplos para a gente fazer análise e algumas atividades utilizando textos de artigos de opinião, ok? Então copiem os conceitos com as características, façam uma fotinha e me enviem no aplicativo, certinho? Muito obrigada pela atenção de vocês, fiquem com Deus, estou aguardando as atividades e até a próxima aula.